Bom dia, meninos. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com fração, como razão ou comparação de grandezas. Nós vamos estudar um pouco sobre o que é uma razão e comparar algumas grandezas, tá? E eu vou falar para vocês aqui dentro da aula o que seria uma grandeza. Lembrando que a gente ainda continua com o estudo de frações. E no final da aula eu passo para vocês quais são as atividades que nós vamos estar encaminhando, tá bom? Vamos aqui para o livro. Bom, temos aqui o estudo de fração como razão ou comparação de grandezas. Eu quero que vocês vejam esses dois exemplos que, tanto no caso aqui de Mariana como Rodrigo aqui, eles tratam de duas formas diferentes a forma de falar essa fração aqui, ou resolvê-la, vamos dizer assim, tá? Vamos aqui a um exemplo. Em uma escola há 10 alunos no período da manhã e 20 alunos no período da tarde. Veja como Mariana e Rodrigo interpretaram essas informações. Olha só as informações que foram passadas para eles. Na escola, a razão entre o número de alunos que estudam no período da manhã e o número de alunos que estudam no período da tarde é de 10 em 20, ou 10 vinteavos. E isso significa que, proporcionalmente, para cada aluno que estuda de manhã, há 2 alunos que estudam à tarde. Gente, vamos voltar aqui mais uma vez na atividade, tá certo? Veja bem. Na escola, a razão entre o número de alunos que estudam no período da manhã, então olha só, período da manhã, e o número de alunos que estudam no período da tarde. Gente, no período da manhã, em uma escola há 10 alunos no período da manhã. Tá vendo que ele primeiro fala do período da manhã? Então, como ele cita primeiro o período da manhã, eu vou pegar o valor da manhã e ele vai ser o meu numerador. E o número de alunos que estudam no período da tarde. O número de alunos que estudam no período da tarde é 20. Então, como eu falei, depois ele vem para o denominador. Então, o que a gente tem que se atentar na hora de montar essa fração, ou razão, ou fazer essa comparação de grandezas, é seguir essa ordem. Se eu estou falando primeiro os alunos do período da manhã e depois os alunos do período da tarde, então a fração tem que ser montada nessa ordem. Primeiro eu falei o número de alunos no período da manhã. Então, o número 10 vem em cima. Depois eu falei dos 20 alunos do período da tarde, então o período da tarde vem embaixo. Então montei essa fração, 10 em 20, ou 10 vinteavos. Como que Mariana resolveu? Ela, ao colocar essa fração, ela simplificou, dividiu por 10 em cima e dividiu por 10 embaixo. 10 dividido por 10 deu 1. 20 dividido por 10 deu 2. Então deu 1 sobre 2, tá? Então, 1 em 2. Ela vai falar aqui, 1 em 2. E 1 em 2 quer dizer o quê? Isso significa que, proporcionalmente, cada aluno que estuda de manhã, há 2 alunos que estudam à tarde. Então, para cada aluno que estuda no período da manhã, existem 2 alunos que estudam no período da tarde. Então, quando a gente faz esse tipo de comparação, a gente está fazendo primeiro está obtendo uma razão. E a razão nada mais é que a divisão entre esses números aqui, 10 e 20. A razão é isso. O que é a razão entre 2 números? É a divisão entre eles. 10 dividido por 20 vai dar meio, tá? Então a razão é meio. Mas isso quer dizer o que no nosso caso? Esse meio olha só, se eu corto esse zero, com esse zero vai ficar meio. Então isso quer dizer, para cada aluno, um aluno que estuda no período da manhã, existem 2
que estudam no período da tarde. Agora vamos aqui ver como Rodrigo interpretou e resolveu. Na escola, há 20... Agora, olha que vai ter uma pequena mudança aqui nos valores, tá? Na escola, há 20 alunos que estudam no período da tarde, tá aqui, ó, 20 alunos que estudam no período da tarde. E um total de 30 alunos na escola. Verdade, ó, eu tenho 10 no período da manhã e 20 no período da tarde. Então, o total é 30. Então, há 30 alunos na escola. Posso dizer que a razão entre o número de alunos que estudam no período da tarde, novamente, ele primeiro falou, quando ele falou de razão, primeiro ele falou quem? Os alunos que estudam no período da tarde. Os alunos que estudam no período da tarde não são 20, então olha só, ele vem em cima, ó, vem no numerador. Então, a razão entre o número de alunos que estudam no período da tarde e o número total de alunos é de 20 em 30. Então, tá vendo o número de baixo? O nosso denominador é o total de alunos, 10 mais 20. Então, o que ele fez? O que a gente tem que prestar atenção? Na hora de montar essa fração, ou essa razão, né? Razão e fração são divisões, né? Na hora de montar isso aqui, eu tenho que seguir a ordem com que dá o exercício. Primeiro ele falou dos alunos do período da tarde, depois ele falou de todos os alunos. Então, período da tarde, 20. Todos os alunos da escola, 30. Então, qual é a razão? Se eu corto esse zero com esse zero, eu tenho 2 terços, né? E quando ele faz a simplificação, ele dividiu 20 por 10 e 30 por 10, ficou 2 em 3. Então, isso significa que, proporcionalmente, para cada 3 alunos dessa escola, 2 estudam no período da tarde. Tá? E se eu fizer a razão entre o número de alunos que estudam no período da manhã e o total de alunos, não daria 10 sobre 30, que seria 1/3, então seria para cada 3 alunos que estudam na escola, 1 estudaria no período da manhã. Tá? Então, isso aqui é para a gente poder entender um pouco o que é fração como razão. Tá? Isso aqui é uma razão. Quando eu resolvo, né, fica 2/3, seria a minha razão. E comparação. E grandeza. Gente, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado, tá? Nesse caso aqui a gente está contando o número de alunos, né? Então, tudo aquilo que pode ser medido ou contado, a gente diz que é uma grandeza, certo? Ó, veja que apesar de usar procedimentos diferentes, Mariana e Rodrigo chegaram à conclusão equivalentes. Podemos observar que, neste caso, a fração relaciona os valores de 2 grandezas, tá certo? Ora, alunos que estudam de manhã, ora alunos que estudam à tarde, ora total de alunos, tá? E aqui, gente, nós estamos trabalhando aqui um outro exemplo que é o seguinte: no lançamento de um dado perfeito, qual fração representa a probabilidade? Sempre que a gente estiver trabalhando com probabilidade, também a gente está trabalhando com razão. A gente está trabalhando, para resolver isso, vai montar uma pequena fração, tá? Então, qual a fração representa a probabilidade de sortear o número par? Observa que um dado perfeito, né, ele possui 6 faces. Então, eu tenho a face número 1, a face número 2, a face número 3, a face número 4, a 5 e a 6. Agora, veja bem, dessas 6 faces do número 1 ao número 6, nós temos o número 2, o número 4 e o número 6. Pares, são números pares. Olha, os outros 3 números são o quê? Ímpares, o número 1, o número 3 e o número 5. Então, se eu jogo esse dado, eu quero saber qual é a probabilidade de sortear o número par. Olha, eu tenho 3 números pares possíveis, o 2, o 4 e o 6. Então, eu tenho 3 probabilidades. Aqui, eu tenho 3 números que pode estar saindo, de um total de 6. Então, eu tenho 6 faces nesse dado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Só que eu quero um número 2, 4 ou 6. Como eu tenho 3 possibilidades, 3 números, então eu tenho 3 sextos. Isso representa o quê? Meio. Isso representa 50% de chances de sair um número par. Ou 50% de chances de sair um número ímpar. Tá? Então, esse meio é a nossa razão. Esse 3 sextos e o próprio meio também é considerado o quê? Uma fração, tá certo? Então, gente, aqui é só para a gente entender um pouco o que é uma fração, o que é uma razão, tá? Olha só, eu quero que vocês façam os exercícios 65, 66, 67, 68, 69, 70, são 6 exercícios, e a gente vai estar trabalhando com isso. Por exemplo, em uma pesquisa, 6 alunos de um grupo dizem preferir viajar para a praia e os 4 restantes dizem preferir viajar para o campo. E aí começam as perguntas. Qual a fração? Qual fração indica a razão? Gente, quando ele fala razão, nós vamos montar uma fração. Primeiramente a gente começa, qual a fração indica a razão? Então a gente vai montar uma fração. Qual fração indica a razão entre o número de alunos que preferem viajar para o campo? Preste atenção, ele está falando campo primeiro. Quantos alunos que preferem viajar para o campo? 4. E os 4 restantes preferem viajar para o campo. Então, 4, tá certo? Então, qual fração indica a razão entre o número de alunos que preferem viajar para o campo? O campo é 4. E o número de alunos que preferem a praia. Os alunos que preferem a praia é 6. Tá? Então, como que ficaria essa razão? Ficaria 4 sexto. Ok? Então, é simplesmente isso. Preste atenção em quem ele fala primeiro, aí você monta essa fração, tá certo? Se pedir para simplificar, você simplifica, tá? Se pedir para você fazer isso aí em porcentagem, tenta ver como que pode ser feito. Eu quero que vocês tentem fazer essas atividades durante as aulas agora de hoje e me passem as dúvidas. Se alguém tiver uma dúvida, já me encaminha para a gente poder resolver ainda hoje, tá certo? Não deixe essas dúvidas de vocês ficarem para trás. Passem as dúvidas, tá bom? Então faça essas atividades e me encaminhe as dúvidas que eu vou estar aguardando, tá? E me encaminhe os exercícios também. Tenham uma boa aula, um bom dia e estudem. Até mais.